A Maria Eduarda Vieira tá na área e eu vou deixar você fazer as honras, André. Aí, olha só. É o assunto Semana do Caos. Semana do Caos no Rio de Janeiro contratada. É a semana de Libertadores, deveria ser uma semana de alegria para a cidade do Rio de Janeiro. 3 jogos de Libertadores, recebendo aqui, 2 no mesmo dia, jogarão no mesmo dia. Jogam Fluminense e Botafogo, um no Maracanã, o outro no Newton Santos, a 10 quilômetros de distância, um jogo às 7, um outro às 9, depois no dia seguinte tem jogo do Flamengo, são muitas torcidas envolvidas, 2 torcidas aqui do Sudeste, vem pra cá, ainda tem Rock in Rio, um movimento incrível, a gente tá cobrando um plano, um projeto de segurança pública, planejamento, ordenamento, preocupação com a mobilidade, tentativa de convencer a Conmebol, via CBF, de desmembrar esses jogos com mudança no calendário, não colocar jogos no mesmo dia, para não atrapalhar a vida das pessoas, e aconteceu o previsível. Previsível é, não se fez o que se deveria fazer, se resolve as coisas cancelando o trabalho, diminuindo a frequência de pessoas nas ruas, decretando ponto facultativo, absolutamente previsível. Maria Eduarda Vieira, que história é essa? Bom dia. Bom dia, Andreasa, Pinho, Zé e a todos os nossos ouvintes. Como você deu uma adiantada, então a gente tem medidas agora da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado que decretaram ponto facultativo na capital fluminense nos dias 18 e 19. Inclusive, esses decretos deixam bem claro que é por conta dos jogos da Libertadores e do Rock in Rio. Como a Andreasa disse, a gente tem 2 jogos acontecendo no dia 18 e mais um no dia 19. Além disso, entre os dias 19 e 22, acontece a segunda semana do Rock in Rio. O Rock in Rio começa no dia 13, mas a gente tem uma pausa, né, durante a semana e volta pro final de semana. A gente está batendo nessa tecla há um tempo, tentando entender como que ia ficar esquema de segurança, transporte público, porque principalmente um dos jogos começa às 7 da noite. Na verdade, 2 jogos, tanto do dia 18 do Fluminense quanto do Flamengo no dia 19. E são horários que as pessoas estão saindo do trabalho. Então, o transporte público, que já é um caos, principalmente nesse horário de rush, ficaria mais cheio ainda. Então, a medida da Prefeitura e do Governo foram o quê? Decretar ponto facultativo para as repartições públicas. Então, o expediente das repartições públicas municipais e estaduais vai terminar às 3 da tarde. Só na capital, né? Só na capital fluminense. Porque a gente até apurou isso, porque foi olhar direitinho essas medidas que já estão publicadas nos diários oficiais, tá? Foi publicado no Diário Oficial do Município do Estado nesta quarta-feira. É especificamente na capital fluminense que está sediando, né, esses 2 eventos. Recomendaram que instituições particulares, empresas, etc., sigam também esse ponto facultativo ou não? Não tem nenhuma recomendação para o funcionamento de empresas privadas. E é importante dizer também que essa medida não vale para órgãos públicos que não admitam paralisação, como secretarias de saúde, a própria Guarda Municipal e 7 Rios, exatamente. Segurança. São órgãos que não dependem tanto assim. Olha só, eu conversava com o Cristiano Pinho, Duda, ontem sobre isso, quando saiu essa informação, que diante da... Eu vou ser generoso antes. Diante da passividade do governo do Estado do Rio de Janeiro, que é o principal envolvido na questão, matéria segurança, essa solução, porque é a Prefeitura quem puxa esse ponto facultativo, articulado com o Estado, que essa solução era, do ponto de vista da Prefeitura, o que se poderia fazer. Então o Cristiano Pinho dizia e escreveu sobre isso, é uma decisão correta. Escrevi lá no Blue Sky. A Band News FM Rio está no Blue Sky. Uma decisão correta. Mas é uma decisão correta, Cristiano Pinho, a gente refletia sobre isso, em função de erros anteriores. O governo do Estado não agiu, não se programou, é uma admissão de fracasso, de falência, de desinteresse, de omissão. Muita coisa se poderia fazer antes da solução final, até poderia ser complementar, da solução final ponto facultativo. Fica muito fácil assim. Fica fácil. A cidade vai parar, tem um caos contratado. Para diminuir isso, você tira a rapaziada do trabalho. Tem recomendação para o setor privado retirar também? Não tem, mas tem. Tem. Tá dado. A gente sabe como essas coisas funcionam. E tudo de que o Rio não precisa é de menos trabalho.
O Rio precisa de mais trabalho, precisa de mais gente trabalhando, de mais expediente. A gente precisa disso. É só sair nas ruas para ver. A riqueza deriva do trabalho. A chance de distribuir alguma riqueza. E diante do problema contratado, da incapacidade, da falta de planejamento, de não se dar prioridade ao troço, se vai para essa medida fácil. Fica todo mundo feliz, que maravilha. Queremos mais eventos assim no Rio de Janeiro. Vou trabalhar nesse dia. A galera já tá pedindo enforcamento da sexta. Claro, não vamos trabalhar nesse dia. Então, para mim, devo dizer, a prefeitura fez o que podia nesse caso, beleza e tal, é uma solução vergonhosa. É um atestado de incompetência. Não sabemos lidar com esse tipo de evento. Não conseguimos botar na ordem do dia a prioridade que é temos de problematizar esses eventos todos no mesmo dia, pensando também na mobilidade, mas não exclusivamente, pensando na segurança. E o problema da segurança continua, porque essas torcidas todas vêm e os jogos vão acontecer. Então, em vez de enfrentar isso, de negociar, de mudar as datas, não. Deixa funilar, deixa chegar a hora, a pressão vem e aí você decreta ponto facultativo. É a solução mais fácil, claro. É a mais fácil e é esperado. Preguiçosa, né, Andreasa? Porque não exige negociação, não exige que os governantes sentem com a Confederação Brasileira de Futebol e falem o óbvio. Pega um dos jogos de um dos envolvidos na Libertadores e muda de data no fim de semana anterior do Campeonato Brasileiro, que vai dar para puxar uma das partidas da quarta para terça-feira. E se dissipa essa organização de jogos de 3 cariocas, com 4 grandes torcidas do Sudeste, com 5, aliás, né, se a gente for pegar o Flamengo que joga na quinta, na mesma semana. Agora, é o que você falou, apesar dessa retirada de boa parte da população das ruas, o que sem dúvidas vai mitigar o problema, porque você pelo menos permite que uma parte da população evite essa rota de colisão iminente na zona norte do Rio de Janeiro. A gente está falando de Fluminense e Galo às 7 da noite no Maracanã e Botafogo e São Paulo às 9h30 da noite no estádio Newton Santos. Lembrando a particularidade, torcidas do Galo e do São Paulo têm ali uniformizadas que são aliadas de uniformizadas de Flamengo e Vasco. Teremos os uruguaios do Peñarol aqui no dia. Então é o que a gente falava, no popular, 7 torcidas organizadas, sim, ou mais até, porque tem organizada que não se dá com a organizada do mesmo time, na mesma noite nas ruas do Rio de Janeiro. Então, o cenário para um conflito entre elas ainda vai seguir montado. A diferença é que muita gente vai conseguir escapar, não vai ficar presa ali no meio dessa rota de colisão das organizadas. Esses dias, o que você está dizendo, é um dia sem trabalho no Rio de Janeiro. É isso que vai acontecer. Vai parecer feriado, Duda. E o que é interessante, só para destacar, no decreto da prefeitura está escrito assim, eles ressaltam que esses grandes eventos demandam um maior empenho e mobilização dos órgãos públicos a fim de garantir a ordem pública, a segurança e as operações de trânsito. Isso não é novidade, é o que a gente sempre falava. Isso já é claro e é o que acontece quando esses grandes eventos acontecem no Rio de Janeiro. Então, ninguém tinha uma bola de cristal, não precisava de bola de cristal para prever. E ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de rever. Faltam 14 dias, 2 semanas. Agora já era. Mas daria tempo. Daria. O prefeito fez o que estava ao alcance dele. A minha análise é essa. No âmbito municipal, na competência dele, ele falou, olha, já que armaram um cenário perfeito para virar o caos na cidade que eu governo, vou pelo menos tirar a população da rua. Não que seja suficiente, poderia ter pressionado mais, poderia ter vindo a público, não sei se seria, não sei se geraria alguma comoção no governo do estado, nas entidades aí do futebol, Conmebol e etc. Mas, diante da inércia do estado, da Conmebol, da CBF, etc., o que poderia minimizar foi apresentado. Comoção é sentimento humano, certo? Então não dá para esperar. Olha só. Outro problema que precisa ser enfrentado. Esse negócio de jogo às 7 horas da noite, dia de semana. Terça, quarta-feira, quinta-feira. Isso é um problema para qualquer cidade, certo? Qualquer cidade como o Rio, cujos transportes são fundamentalmente rodoviários. A gente vai ter jogos 7 horas da noite de Libertadores com imensa movimento de torcida. Isso é geração de caos, sempre é geração de caos. Ele não consegue... não, mas é porque a televisão que detém os direitos, que é o jogo às 7 horas. Tudo bem, mas o que vem antes?
O que vem antes na prática é o que a televisão quer, o interesse comercial. Mas para o lugar onde o evento acontece, o Estado... Onde é que tá tal soberania, né? Tão falada. Pra quem mora, pra quem se desloca. Isso, assim, né? não dá para ser 7 horas. Por que não pode ser mais tarde? Por que não se pode adequar a grade da televisão? Não é a realidade urbana, para prejuízo de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, que é prejudicada. Muito obrigado, Maria Eduarda Vieira.